poderia imaginar que aquele agradinho extra também poderia gerar alguns quilinhos a mais? Que todos esses imprevistos poderiam ter uma explicação médica, ou que as menores mudanças podem causar os maiores impactos? Você e nós também. É por isso que para a Rios, a biologia dos pets é o ponto de partida para antecipar as constantes mudanças de suas necessidades nutricionais. Diferenças que você pode ver, sentir e confiar. Tudo para você estar sempre um passo à frente. Boa noite a todos. Aqui é o professor Fábio Nelson Gava, da Universidade Estadual de Londrina. Gostaria de agradecer imensamente ao convite do pessoal da Rios e da VetSmart para a gente poder conversar de um tema extremamente importante nos dias atuais, que é consequências cardiovasculares da obesidade em cães. Então, vamos com calma, passo a passo, para a gente entender o que é que pode estar acontecendo com o coração desses cães obesos. A gente tem que salientar, que o crescimento de animais obesos no nosso país está exorbitante. O trabalho do professor Márcio Bruneto mostrou que 40,5% dos nossos animais atualmente estão sobrepesos ou obesos. Então, falar sobre o coração desses animais é extremamente importante. Se a gente for avaliar o tanto que se fala da obesidade afetando o sistema cardiovascular na medicina, ou seja, em humanos, a gente encontra muita coisa, porque se fala muito e realmente muitos artigos e pesquisas envolvem exatamente esse tema. E o que se sabe em humanos, e aqui nós vamos diferenciar algumas coisas, nem tudo que acontece nas pessoas obrigatoriamente vai acontecer nos cães, que é o tema da nossa conversa aqui hoje. Então, o que se sabe em humanos? Que a obesidade ela vai provocar um aumento no volume sanguíneo circulante. Esse volume todo aumentado, ele vai para o coração e agora essas pessoas têm então um coração que trabalha muito mais para conseguir dar conta desse volume todo circulante durante um status aí de obesidade. E a gente sabe que com o passar do tempo, este trabalho exacerbado do coração pode levar à insuficiência cardíaca. Então, muito se relaciona insuficiência cardíaca com obesidade em humanos. Mas será que isso vai acontecer nos nossos pacientes? Então, isso é algo que eu gostaria de conversar aqui com vocês durante esse nosso papo, durante essa noite. Então, para a gente relembrar e poder entender como que o coração vai sofrer com a obesidade, a gente precisa relembrar rapidamente algumas questões aqui anatômicas e fisiológicas. A gente precisa lembrar que o lado esquerdo do coração recebe sangue oxigenado que vem lá dos pulmões, pelas veias pulmonares. Esse sangue oxigenado, átrio esquerdo, passa pela mitral, ventrículo esquerdo. Então é o ventrículo esquerdo que ejeta esse sangue oxigenado pela aorta para todo o corpo. Esse corpo vai usar esse sangue oxigenado, devolve então agora um sangue não oxigenado que volta para o coração lá no átrio direito, válvula tricúspide, e o ventrículo direito, ao fazer a sua sístole, ejeta o sangue aqui no tronco pulmonar e esse sangue não oxigenado vai lá para os pulmões, onde ocorre a hematose e tudo ocorre novamente. É claro que lado esquerdo e lado direito funcionam juntos, mas aqui eu gostaria de lembrar que a maior parte das consequências e tudo que se fala muito sobre o coração na obesidade está muito voltado ao ventrículo esquerdo, porque é ele que tem que bombear o sangue para esse corpo todo, Então é claro que muito se estuda sobre o ventrículo esquerdo e as consequências que a obesidade causa no ventrículo esquerdo. Mas na aula de hoje, em determinado momento, eu quero trazer para vocês que o ventrículo direito, ele também pode sofrer, em pacientes que são obesos, e vocês vão entender o porquê aqui com esse passo a passo que nós vamos fazer nessa noite. Bom,
como que um coração, né, ele pode sofrer alterações? E quando a gente está falando de obesidade, o principal problema, se esse coração trabalha mais, todo músculo que trabalha mais, ele tende a hipertrofiar. Nesse caso da obesidade, o que é que nós sabemos? Existe mais volume circulante. Se existe mais volume circulante, esse ventrículo tem que dar conta. Então aumenta a tensão na parede ali do ventrículo esquerdo. E isso leva ao que a gente chama de hipertrofia excêntrica. Então aumentou o volume, as paredes crescem, hipertrofiam para fora. E hoje já se sabe, né, que a hipertrofia de ventrículo, nesse caso mesmo a hipertrofia excêntrica, ela pode causar um distúrbio de relaxamento. Fica mais difícil para esse coração relaxar ao longo do tempo. Então, sabemos que sobrecarga de volume pode causar disfunção diastólica. Bom, existe, né, como a gente ver isso nos nossos pacientes, como a gente diagnosticar essa sobrecarga de volume. O que a gente vai ver? O principal exame para isso é a ecocardiografia. Então, o ecocardiografista vai detectar aumento, né, da câmara ventricular esquerda, do volume diastólico do ventrículo esquerdo, pode ter aumento nos índices de função sistólica, porque é um coração que está trabalhando mais. Então é comum no laudo do eco de um paciente, né, obeso, ele ter aumento nos índices de função sistólica, porque ele está tentando dar conta, né, daquela sobrecarga de volume ali. E é claro, todo músculo que trabalha, hipertrofia. E por ter sido uma sobrecarga de volume, extremamente comum a gente observar hipertrofia excêntrica. Além disso, eu comentei com vocês que eles podem ter disfunção diastólica. Esse movimento de relaxamento do coração, o ecocardiografista hoje consegue estudar por diversos parâmetros de função diastólica. Então, para o clínico, é importante ele saber que o eco de um paciente obeso pode vir com alterações nesses índices de função diastólica, como aumento no tempo de relaxamento isovolumétrico, inversão das ondas E e A, tanto no fluxo mitral, como também inversão das ondas E' e A', que é quando a gente usa o Doppler tecidual na parede ali do ventrículo. Então, essas alterações de disfunção diastólica em pacientes obesos, elas já foram descritas, muito bem descritas, em pessoas, ou seja, na medicina, e também em cães. Então, essas alterações aqui, a gente já sabe, comprovado cientificamente, que elas podem sim estar presentes nos cães obesos. Só que aqui nós estamos falando de alterações morfológicas e funcionais ali do coração, mas falando um pouco mais de disfunção ali, né, diastólica. E a gente sabe, né, que na medicina veterinária, este caminho aqui, ele não é tão comum de causar insuficiência cardíaca congestiva, que é quando os animais apresentam aquelas manifestações clínicas de que o coração não está funcionando muito bem. Então esse é um ponto importante para a gente comentar. Existem alterações no coração, mas não obrigatoriamente desenvolvendo a insuficiência cardíaca congestiva. Então esse é um ponto importante. E o clínico, ao receber o laudo desse eco, quando ele ver essas alterações que estão descritas aqui, ele pode relacionar sim, né, ao quadro de sobrepeso, obesidade deste paciente. Uma outra maneira que esse coração pode remodelar é o que a gente chama de hipertrofia concêntrica. É quando as paredes vão hipertrofiar de fora para dentro. É esse exemplo aqui, ó. E a gente vai ver a luz ventricular diminuída. Esse coração ele pode remodelar concentricamente, principalmente nos casos de sobrecarga de pressão. É claro que algumas doenças congênitas, como estenose aórtica, podem causar esse tipo de remodelamento também, mas no nosso assunto aqui de hoje, quando esse paciente tem pressão alta,
ou seja, hipertensão arterial sistêmica, ele pode ter o que a gente chama de hipertrofia concêntrica. É esse remodelamento de fora para dentro. E aqui sabemos, né, que ela também leva à disfunção diastólica. Agora, este caminho nos pacientes obesos humanos é extremamente comum. Então, pacientes obesos desenvolverem sobrecarga de volume, ok. E desenvolverem sobrecarga de pressão, ou seja, aumento da pressão arterial sistêmica, também é muito conhecido. A hipertensão arterial nos seres humanos obesos é algo muito bem descrito e preocupa bastante a comunidade médica. E sim, quando existe sobrecarga de pressão, pode ocorrer hipertrofia concêntrica e disfunção diastólica. E na medicina, muito se preocupa com isso, porque essa hipertrofia concêntrica, com essa disfunção diastólica, gera a famosa insuficiência cardíaca congestiva, né? Com fração de ejeção preservada, né? Então é um quadro bem conhecido e muito discutido na medicina. Quando a gente vai olhar para os nossos animais, a gente tem que pensar assim, ok, em casos de hipertensão arterial, pode ocorrer hipertrofia concêntrica, mas a obesidade, ela causa hipertensão em cães? Então essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Se a obesidade causar hipertensão em cães, essa hipertrofia concêntrica e esse remodelamento todo concêntrico, que é um pouco pior, talvez a gente passe a observar. Aí a gente vai olhar na história, gente, da pesquisa da medicina veterinária, né? E a gente tem artigos, assim, que são bem antigos, né? Onde o pessoal lá no passado usava cães, né? O pessoal da medicina usava os cães como modelo experimental, inclusive de obesidade, como esse artigo aqui. Esse artigo, lá de 1987, eles trataram os cães, né? Eles submeteram esses cães a uma dieta hipercalórica. O cão como modelo experimental, o pessoal lá da medicina, no passado se fazia muito isso. E aí eles queriam olhar exatamente para a pressão arterial desses animais. Então, ao submeter esses cães a uma dieta hipercalórica, o que eles perceberam? Né? Então, eles perceberam que o peso dos animais aumentava e que a pressão dos animais aumentava. Inclusive, a frequência cardíaca também, né, aumentava. Porém, quando a gente vai olhar, né, então lá no passado eles falavam, então olha só, os cães submetidos a uma dieta hipercalórica, eles apresentam hipertensão. Mas quando a gente vai olhar os valores de pressão que esses cães atingiam, e a gente olha os valores de normalidade de pressão arterial para essa espécie, a gente vê que ele está dentro dos valores de normalidade. Então, claro, eles observaram um aumento na pressão, mas não que isso caracterize um quadro de hipertensão, porque para caracterizar um quadro de hipertensão, precisa estar acima dos valores de normalidade para essa espécie. E aí, estudos, né, mais recentes começaram a ser feitos ao longo desses anos todos e quase todos observaram as mesmas coisas. Esse estudo, que foi feito na Unesp de Jaboticabal, sob orientação do professor Camacho, o que foi visto? Né? Então, eles fizeram a avaliação da pressão arterial sistêmica em cães obesos. Inclusive, compararam métodos, né, para a gente aferir a pressão desses animais, oscilométrico e Doppler. Mas olha só o que eles concluíram pensando nesse tema da nossa aula aqui de hoje. Concluiu-se também que cães obesos apresentam pressão arterial sistólica dentro dos valores do intervalo de referência para a espécie. Esse foi um estudo, mas vários outros, não só nacionais, como também internacionais, observaram a mesma coisa, né? Então, olha só, esse estudo aqui, que é internacional, o que ele mostrou? Nós podemos concluir que a obesidade não é um fator de risco para os cães apresentarem hipertensão. E que quando um cão obeso apresenta hipertensão,
está relacionada a comorbidades, como a doença renal crônica, entre outras doenças, principalmente endocrinopatias. Então, esse estudo aqui, ele veio também para corroborar o que estávamos falando com relação à hipertensão em cães obesos, tá? Se a gente for olhar, nós temos um consenso de hipertensão arterial sistêmica, né, para cães e gatos, que foi publicado em 2018, que é lá do ACVIM, né, do Colégio Americano de Medicina Veterinária Interna. Quando esse é um consenso, né? Sugiro fortemente a todos lerem, quem está trabalhando na área de clínica de pequenos, nutrição, né? Se você está trabalhando com hipertensão de uma maneira geral, vale muito a pena a leitura desse consenso. E esse consenso, ele fala desde a etiologia da hipertensão arterial, como dar o diagnóstico e também o tratamento. A nossa história, a nossa conversa aqui hoje é sobre a etiologia. Quando eles vão avaliar as principais causas de hipertensão arterial em cães e gatos, qual que é a grande campeã causadora de hipertensão? A doença renal crônica. Segundo lugar, doença renal aguda, endocrinopatias. Então a gente sabe que na medicina veterinária, a hipertensão arterial, em quase sua totalidade dos casos, é sempre secundária. É sempre secundária ao quê? Doença renal crônica, doença renal aguda, endocrinopatias são as principais. E é o que a gente realmente vê na nossa rotina. É diferente na medicina, que a hipertensão arterial primária é muito mais comum. Então, para nós, na nossa rotina, atender um animal que é hipertenso, com hipertensão arterial sistêmica, procure doença renal, procure endocrinopatia. E com relação à obesidade, o que esse consenso falou para nós? Olha lá, ó, a obesidade exerce pouco efeito como etiologia de hipertensão arterial. E esse consenso, o legal de estudar o consenso é que ele olha para trás as evidências científicas que são relevantes, publicadas nos últimos anos, e ele trouxe essa informação para a gente. Olha, realmente a obesidade ela exerce pouco efeito na pressão arterial desses animais. Então, pessoal, se a gente for comparar o que se fala em humanos, né, que seriam esses dois caminhos levando à disfunção diastólica, a gente sabe que a sobrecarga de pressão com hipertrofia concêntrica realmente não é algo que a gente vê na nossa rotina. Agora, os animais obesos desenvolvem sim sobrecarga de volume e vai levar a hipertrofia excêntrica e disfunção diastólica. Então, merece sim um cuidado e um olhar para o coração destes pacientes, pensando principalmente nesse lado aqui que nós estamos comentando, tá? Agora, tem uma outra história que eu quero contar aqui para vocês, que foi visto em vários desses estudos aí na medicina veterinária, né? Então, nós discutimos até o momento o lado esquerdo sofrendo com a obesidade. Agora, eu queria conversar com vocês sobre o lado direito. Então, olha só o que a gente tem para conversar sobre o lado direito. O ventrículo direito, ele ejeta o sangue aqui para o tronco pulmonar, né, para a artéria pulmonar, aquele sangue não oxigenado, cheio de CO2, de gás carbônico, que vai sair lá na expiração. E ele ejeta esse sangue, então, aqui no tronco pulmonar, que vai virando artérias cada vez menores, até se transformar nas arteríolas pulmonares e nos capilares aqui, alveolares pulmonares. E aí, as veias pulmonares vão pegar o O2, né, o oxigênio da respiração, e a partir daqui, então, passa a ser um sangue oxigenado que vem, né, para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e sai lá pela aorta. Então, para que isso ocorra normalmente, a pressão aqui, né, nessa circulação direita, ela não pode ser uma pressão muito alta, tanto que o ventrículo direito ele trabalha numa pressão menor que o ventrículo esquerdo, né, que a gente está falando de 25, quando estamos falando de sistólica, né, no máximo aí 30 milímetros de mercúrio. Então esse lado direito aqui, ele ejeta sangue para a artéria pulmonar, que vai passar por todas as arteríolas pulmonares e aí vai conseguir fazer a hematose corretamente. Só que a gente sabe que alguns animais, eles podem ter doenças
respiratórias crônicas. E aí nós vamos falar da obesidade piorando doenças respiratórias crônicas. E a gente sabe que se tiver piora de doenças respiratórias crônicas, um quadro que a gente chama de hipóxia alveolar, ou seja, menos oxigênio nesses alvéolos aqui, vai começar a acontecer. E aí nós já vamos entender isso aí já. Por que a obesidade, pode levar a complicações respiratórias? Agora eu quero que vocês lembrem daquele paciente ali no seu ambulatório, aquele paciente obeso, tentando respirar. A gente sabe que o acúmulo de tecido adiposo, ele causa um estreitamento na passagem do ar, na faringe e na laringe. Alguns animais chegam até, com estertores. A gordura pode piorar, a complacência respiratória, então ela fica comprometida. E o quadro de hipertensão pulmonar pode surgir nesses pacientes que são obesos. A gente sabe, então, que a obesidade piora as enfermidades respiratórias já existentes. Imaginem um paciente com bronquite, que já tem as vias aéreas inflamadas, com dificuldade de fazer a respiração, e agora, além de bronquite, ele tem um monte de tecido adiposo comprometendo. Um paciente com colapso de traqueia, por exemplo, cheio de gordura ali na região cervical ou na entrada do tórax. Aqui é um exemplo clássico. Olhem só o tanto, gente, o acúmulo de gordura que esse paciente tem, no corpo dele todo. É claro que as estruturas respiratórias, que eventualmente já são doentes por doenças primárias ali, elas acabam ficando, essas doenças respiratórias vão sendo exacerbadas pelo acúmulo de gordura que esses pacientes fazem. Então já estava difícil desse oxigênio chegar nos alvéolos. Com toda essa obstrução agora, que esse quadro de excesso de gordura causa, menos oxigênio vai chegar nesses alvéolos ainda. Então aquele quadro de hipóxia alveolar, ele vai se agravando. E é ali que começa a fisiopatogenia, dessa história que eu quero conversar com vocês. Imaginem lá, vamos dar um zoom ali, naquele alvéolo. O alvéolo era para ter somente ar lá dentro, bastante oxigênio, E aí agora ele está sofrendo de uma hipóxia alveolar que é crônica, porque esses cães, maior parte das doenças respiratórias são crônicas, a obesidade ela é uma doença crônica, então a gente sabe que essa hipóxia alveolar, pela junção desses fatores, ela também é crônica. E olha só, quando tem hipóxia alveolar, mediadores químicos são liberados aqui devido a essa hipóxia. A endotelina é um dos principais. E a endotelina, ela faz vasoconstricção dessas arteríolas pulmonares aqui. Então, olha só, claro que existem outros mediadores envolvidos, mas a endotelina é um dos mais simples da gente lembrar. Teve hipóxia alveolar, libera endotelina e faz vasoconstricção, dessa circulação pulmonar aqui, desses vasos pulmonares. Se tem vasoconstricção, toda vez que esse vaso se fecha, está mais difícil do sangue chegar aqui. Lembrem-se que essa arteríola pulmonar, ela é um ramo de um ramo de um ramo da artéria pulmonar que veio do ventrículo direito. E aí, é claro que isso não está acontecendo em um alvéolo só, isso está acontecendo em vários. Então, esses vasos começam a se fechar, vasoconstricção das arteríolas pulmonares, a pressão do sangue está mais difícil de ir para lá, porque está tudo fechado, aumentou a resistência. Então a pressão no tronco todo da artéria pulmonar começa a aumentar. É um quadro que nós vamos chamar de hipertensão pulmonar. Então agora a pressão está aumentada naquele vaso que sai do ventrículo direito, que leva o sangue não oxigenado para os pulmões. Tudo devido a esse quadro de hipertensão pulmonar. Tá? Então, se a gente for pensar no esquema aqui, olha lá, a vasoconstricção ocorrendo na vasculatura pulmonar, então isso vai causar um aumento de pressão aqui, no tronco pulmonar, na artéria pulmonar, e o ventrículo direito, ele que tem que ejetar o sangue para conseguir vencer esse caminho todo e chegar lá no átrio esquerdo.
Só que se essa pressão está aumentada aqui no tronco pulmonar, esse ventrículo direito vai ter dificuldade de ejetar o sangue lá para os pulmões, por causa da hipertensão pulmonar. E o que começa a acontecer? O ventrículo direito, ele começa a se remodelar. Ele pode ter hipertrofia e, principalmente, que é o que a gente mais vê, dilatação das câmaras cardíacas direitas, principalmente do ventrículo direito. Então é bem comum, né, ao avaliar a radiografia ou o ecocardiograma de um paciente obeso, a gente vê, né, aquele aumento ali, ó, de câmaras cardíacas direitas. Esse remodelamento de ventrículo direito que ocorre devido à hipertensão pulmonar, ele recebe um nome que veio lá de trás, que se chama cor pulmonale. Então é comum a gente ver o cor pulmonale em pacientes obesos. Então, olhando, né, a radiografia, nesse caso uma ventrodorsal e aqui a lateral, o aumento do ventrículo direito, né, que faz aquela famosa letra D invertida, e aqui quando a gente olha a lateral, o ventrículo direito ele começa a descansar sobre o externo, é extremamente comum a gente ver isso nos pacientes obesos, e é devido a esse quadro aí de hipertensão pulmonar, tá? Então é interessante a gente lembrar isso. Não é só o lado esquerdo, tá, que pode estar prejudicado devido à obesidade. O lado direito também. E isso deve ser levado em consideração, porque muitas vezes o clínico não atento a esses fatos aqui, ele acha, ao ver essa radiografia, que é uma cardiomegalia, ele já começa a instituir tratamento como se fosse um paciente para insuficiência cardíaca congestiva, sendo que na verdade ainda não é. É um paciente que tem o cor pulmonale devido à obesidade. É um paciente que deve o quê? Passar pela ecocardiografia, avaliar, né, realmente os riscos de hipertensão pulmonar, as consequências disso, e não necessariamente instituir tratamento para insuficiência cardíaca congestiva. Então essa é uma dica. Esse paciente provavelmente deve ir para uma dieta, ele deveria perder peso. E aí muitas vezes a gente começa a ver melhora nessas alterações cardíacas e não insuficiência cardíaca congestiva devido à obesidade. E é isso que a gente vê mais em cães, alterações cardíacas devido à obesidade, tá? Bom, como conclusões dessa primeira parte, eu gostaria de deixar aqui o seguinte: as alterações cardíacas são comuns em cães obesos, tanto no ventrículo esquerdo, mas também no ventrículo direito. A obesidade piora as enfermidades respiratórias existentes e a dispneia do nosso paciente. Os pacientes obesos devem, sim, ser submetidos à avaliação cardiovascular para a gente conseguir entender o coração desse paciente e ver se a gente vai ter que agir em algum ponto ou não, tá? E normalmente esses cães, eles não necessitam de um tratamento específico para a insuficiência cardíaca congestiva. É fortemente recomendado dietas para o controle de peso e exercícios para ajudar no controle de peso, o que pode sim reverter as alterações cardíacas geradas pela obesidade. É importante a gente lembrar aqui que eu estou falando dos casos de cães obesos, mas que não vêm de doenças endócrinas, porque a situação de um hipotireoidismo seria diferente. O hipotireoidismo ele pode causar sobrepeso, obesidade e, por falta de hormônios tireoidianos, pode causar alterações cardiovasculares também, né? A gente sabe que esses pacientes eles têm, né, a deficiência do hormônio tireoidiano, ele vai exercer efeito cronotrópico e inotrópico negativo, né? A falta desses hormônios pode reduzir cronotropismo e inotropismo cardíaco. Então aí o ecocardiograma pode ser um pouco diferente, mas é devido principalmente à falta desses hormônios e não obrigatoriamente à obesidade. Então essas alterações de lado esquerdo e lado direito que eu comentei aqui, principalmente para os cães que têm obesidade realmente relacionados à dieta, tá? Bom, agora
eu gostaria de trazer para vocês uma pulguinha atrás da orelha aí de todos, um assunto novo para a gente discutir. Um assunto que eu pude trabalhar um pouco no meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos. Não sei se todos já ouviram, né, o famoso paradoxo da obesidade. O que se fala desse paradoxo da obesidade é um tema que tem sido estudado na medicina, criticado por alguns, mas tem gente que acredita nisso aí. O que se sabe? Que pessoas obesas, elas têm um risco aumentado de desenvolver doenças cardíacas. O que é isso? Se a gente for pensar em doenças cardíacas que ocorrem em pessoas, o infarto agudo do miocárdio é o que mais preocupa, né? É uma das principais causas, inclusive de óbito. Então a gente sabe que pessoas obesas têm esse risco aumentado de ter doenças cardíacas. Porém, dentro de uma população que tem doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, as pessoas obesas são as que morrem menos. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa que não é obesa desenvolve uma doença cardiovascular, a chance de óbito dela é muito maior. Isso é estatística mostrando. E a pessoa obesa, ela acaba que consegue sair dessa um pouco melhor. Então vejam bem, pessoas obesas têm maior chance de ter doença cardiovascular, muito bem comprovado. Só que dentro de pessoas que têm doenças cardíacas, as pessoas obesas são as que sobrevivem mais quando comparadas com pessoas que são magras e desenvolvem doenças cardíacas. Então muito se fala sobre isso, né? Sobre esse paradoxo. Será que essas pessoas obesas, elas produzem algum fator que é cardioprotetor? Bom, essa história ainda não foi comprovada. E cada laboratório em cada região do mundo está tentando olhar e tentar descobrir algum fator que possa estar causando uma possível cardioproteção nessas pessoas, né? E a gente sabe que a leptina, que é o famoso hormônio da saciedade, ela tem sido, né, estudada neste quesito também. Então a leptina, que é o hormônio da saciedade, é liberada por adipócitos após a alimentação. É para gerar saciedade e a gente para de comer. Só que a gente sabe que pessoas obesas produzem muita leptina devido ao grande número de células adiposas. Só que eles apresentam resistência a esse hormônio lá no sistema nervoso. Então é como se eles tivessem bastante leptina, porque tem bastante células de gordura, mas não consegue agir. Por isso que eles não têm saciedade. Claro que existem inúmeros outros hormônios envolvidos na fisiologia da saciedade. A leptina é só um deles, né? E aqui está uma possível explicação deles terem, né, grandes níveis de leptina, porque eles são resistentes e, né, esse sistema nervoso central já não responde mais a esse tanto de leptina circulante que existe. Mas olha só, é um hormônio que está presente em grande quantidade na circulação desses pacientes obesos. Então, será que a leptina poderia estar envolvida com cardioproteção? É uma possibilidade, frente a várias que estão sendo, né, estudadas por aí. E no meu pós-doutorado eu tive a oportunidade de tentar contribuir um pouco nesse assunto. Olhem só esses camundongos aqui. Esses camundongos, chamados de obi-obi, são camundongos knockouts para o gene da leptina, ou seja, são animais, são camundongos, né, feitos em laboratório, e esses animais, eles não têm o gene da leptina. Então esses animais não produzem leptina e eles são muito obesos, porque eles não têm saciedade. Você coloca comida o dia inteiro, eles ficam pedindo comida, é absurdamente o tanto que eles comem. Olha o tamanho que esses animais ficam. Então aqui vocês estão vendo um camundongo, né? Ele está anestesiado para eu fazer o ecocardiograma nele, né? E olhem só o tamanho das patinhas comparado ao tamanho do corpo desse animal. Então os camundongos obi-obi, né? Eles são bem obesos devido à falta de leptina. E olha só o que a gente foi fazer. Quando eu ia estudar o coração desses animais, que eles não têm a leptina, se a leptina é importante para o coração, eu esperaria ver índices, né, alterados na ecocardiografia. Mas quando a gente examinava o coração deles ali, ó, no basal, no repouso, a função cardíaca desses
animais, ela era normal. Então daí a gente falava, caramba, será que a leptina é realmente importante para o coração? Porque se no basal, né, eles não tinha alteração nenhuma de um camundongo nocaute para um camundongo controle. O coração deles ali no basal, no dia a dia, ele era igual, né? Mas aí nós tivemos a ideia de estressar esse coração, né? De causar um estresse. Será que frente a um estresse, frente, né, a acelerar esse coração, fazer ele trabalhar mais, ele vai agir, ele vai responder da mesma maneira? Então foi aí que nós fizemos o que a gente chama de ecoestresse. O ecoestresse ele pode ser com exercício, né, em pessoas, se faz muito, é você exercitar essa pessoa para ver esse coração trabalhando mais e eventualmente nesse momento ele apresenta, né, alguma disfunção. E no caso dos camundongos, que tinham que ser ali anestesiados, a gente fez ecoestresse com dobutamina, né, que é um fármaco que acelera o coração e faz ele contrair ali mais forte. Então, o que a gente percebeu nesses animais? Aqui são wild types, então são camundongos controles normais. Olha o que acontece com o delta, ou seja, o quanto que essa fração de ejeção, que é um dos índices de função sistólica que a gente usou, olha o que acontece num camundongo normal. Aumenta quase que 30% a fração de ejeção quando a gente coloca um camundongo normal no ecoestresse com dobutamina. Ele responde muito bem, é o esperado, né? Um coração normal frente a um ecoestresse, né? Frente ao estresse com dobutamina, esse estresse farmacológico, ele aumenta a função sistólica. Quando a gente olhou para os animais obi-obi, eles não aumentam quase nada a função sistólica. Então a gente conseguiu mostrar com esse experimento bem simples aqui, que a leptina é importante para o coração, principalmente, né, nesse momento aí onde se exige mais do coração. Um outro estudo que nós fizemos, aqui já é com ratos, e no modelo experimental um pouco mais elaborado, que é com a cirurgia do infarto do miocárdio. Então, eu estava num laboratório que estudava fisiologia, né, a fisiologia humana, mas querendo ou não, serve para nós também. Será que algum dia a leptina vai ser, né, uma possível terapia para insuficiência cardíaca? Então, olha só, aqui é um ecocardiograma basal de um rato, ou seja, coração normal de um rato. Essa segunda imagem é após o infarto do miocárdio feito cirurgicamente por ligadura coronariana. Então percebam essa parede do coração aqui toda parada, né? E a outra parte aqui não infartada. Quando a gente tratou esses animais com leptina por 3 semanas, olha o que acontecia com esse coração. Ele respondia muito melhor. Então aqui eu gostaria de mostrar por outro corte ecocardiográfico, que a gente chama de eixo curto, a mesma coisa. O basal, então olhem o coração do rato no basal, olhem o coração do rato após o infarto do miocárdio, a parede infartada aqui, quase sem contratilidade, mas olhem após 3 semanas de tratamento com a leptina, né? A diferença que a gente nota desse coração aqui com relação a esse. É o mesmo rato ao longo do tempo, tá? Então, o que a gente conseguiu, né, mostrar com esse estudo? Que a leptina, ela sim exerce efeitos aí positivos no coração. Esse artigo, tá, gente, do infarto do miocárdio, se vocês quiserem ler, né, ele foi publicado na Basic to Translational Science. É claro, estou conversando com um público de médicos veterinários aqui hoje. Eu não quero que vocês pensem que o infarto do miocárdio é um problema para nós na veterinária. Não, essa doença é comum em humanos, causa preocupação nos cardiólogos humanos, tá? Mas ela serve, né, esse estudo serve para a gente entender um pouco mais essa interação da leptina com o coração, que talvez possa acontecer nos nossos pacientes também. Então, até o momento, a gente sabe que a leptina, né, ela está nas fases iniciais desses estudos, né, para possível uso na insuficiência cardíaca congestiva, mas no futuro, tá? Então, as coisas estão ainda muito iniciais. Mas vale a pena a gente conversar sobre isso, né? Uma vez que estamos falando de obesidade e coração. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite da Rios, ao convite do pessoal da VetSmart e a todos vocês que estão presentes aqui nessa noite de hoje, conversando sobre obesidade e coração.
Gostaria de me colocar à disposição de todos. Meu e-mail está na tela, Instagram pessoal, e aqui Instagram, página do Instagram do meu grupo de pesquisa, do Cardiovet UEL, onde a gente publica, né, as principais pesquisas recentes aí em cardiologia veterinária. A gente coloca o artigo científico e comentários do nosso grupo logo abaixo. Se vocês quiserem se atualizar e ver o que a gente tem estudado aí recentemente, são todos muito bem-vindos para conhecer a nossa página do Cardiovet UEL. Muito obrigado a todos e desejo uma excelente noite. Até mais. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença e um agradecimento especial ao professor Fábio pela excelente palestra. Meu nome é Brana, eu sou supervisora de assuntos veterinários da Rios. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como realmente ficar um passo à frente no tratamento para perda de peso. Eu vou iniciar a nossa conversa mostrando um videozinho da Rios que ressalta como a gente considera a biologia dos pets para antecipar as necessidades deles. Quem poderia imaginar que aquele agradinho extra também poderia gerar alguns quilinhos a mais? Que todos esses imprevistos poderiam ter uma explicação médica, ou que as menores mudanças podem causar os maiores impactos. Você e nós também. É por isso que para a Rios, a biologia dos pets é o ponto de partida para antecipar as constantes mudanças de suas necessidades nutricionais. Diferenças que você pode ver, sentir e confiar, tudo para você estar sempre um passo à frente. A Rios, ela faz parte do grupo Colgate-Palmolive desde 1976 e ela possui alimentos classificados como super premium para cães e para gatos. Só que a nossa história começou bem antes disso, para ser exata, em 1939. Foi quando o Dr. Mark Morris Sr. ele sabia que a nutrição podia promover saúde nos nossos animais de estimação. E ele foi procurado pelo jovem cego, o Maurice Frank, que possuía um cão-guia, o pastor alemão Bud, que sofria de insuficiência renal. E ele queria promover mais qualidade de vida e maior sobrevida. Foi então que o Dr. Mark Morris Sr. ele desenvolveu o primeiro alimento coadjuvante do mundo, que foi precursor do nosso alimento atual, Rios Prescription Diet KD. E essa história, ela mostra como a Rios, ela realmente acredita no melhor cuidado humanamente possível para todos os animais, por meio da nutrição. E para que a gente consiga fazer isso, a gente realmente utiliza o conhecimento como o nosso primeiro ingrediente. A gente faz as nossas formulações com medicina baseada em evidência. E toda essa mágica, ela acontece no Rios Pet Nutrition Center, que é o nosso centro de pesquisa, que fica localizado em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos. E ali que são feitas todas as inovações, todas as nossas formulações. Ali a gente fala que é o coração realmente da Rios. E foi nesse centro de pesquisa, no Pet Nutrition Center, que o alimento Rios Prescription Diet RD Obesidade Canino, ele foi formulado. Ele é um alimento indicado para cães adultos que tenham sobrepeso ou obesidade. E para atingir esse objetivo, quais que são as principais características desse alimento? Ele possui uma baixa caloria para auxiliar na perda de peso. Para que isso aconteça, o alimento tem um teor menor de gordura se comparado aos alimentos de manutenção. E isso é uma estratégia primária, que é a estratégia de restrição energética do alimento. Associado a isso, é um alimento que possui um maior teor de fibras, também comparado aos alimentos de manutenção, porque a fibra ela é considerada como um diluidor de calorias. Esse maior teor de fibras no alimento RD obesidade, ele vai auxiliar também na maior saciedade, vai promover a maior saciedade durante o programa de perda de peso. Esse alimento também ele auxilia no metabolismo de gordura e na manutenção da massa magra. E ele consegue isso porque ele possui adição de L-carnitina, que vai auxiliar no metabolismo de gordura. Então, a L-carnitina vai auxiliar a passagem da gordura do citosol para a mitocôndria, onde ocorre a beta-oxidação. De forma adicional, o alimento possui um teor adequado de proteína com o intuito de preservar a perda de massa muscular, que é o que a gente não quer, né? A gente não quer que esse paciente
perca massa muscular e sim massa gorda, podemos dizer assim. Esse alimento você consegue encontrar tanto nas versões pedaços pequenos, que é para cães de menor porte, e também na versão original, que é indicado para animais de porte médio e grande. A versão pedaços pequenos vocês podem encontrar no tamanho de 1,5 kg e 7,5 kg. Já a versão original você consegue encontrar as embalagens de 1,5 kg e 10,1 kg. Muito obrigada e uma boa noite a todos.